Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia para vocês que estão aqui no templo, adorando conosco presencialmente. E bom dia para você que nos acompanha por meio das redes sociais, no nosso canal do YouTube, glorificando a Deus através da sua casa. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós estaremos fazendo uma leitura breve, objetiva, para nós refletirmos nesta manhã. Marcos capítulo 8. Vou colocar o cronômetro aqui, senão me empolgo e vou embora, né? Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Os irmãos acharam, amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Mais uma vez, o verso 34, ele diz: Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, possa falar ao nosso coração de forma individual. Todos nós estamos aqui para adorar o Senhor e ouvir a sua voz, e que Ele possa falar para nós também de maneira coletiva, como igreja, para aprendermos acerca da sua palavra. Ontem foi um dia especial para mim. Eu estava lembrando os 7 anos de ordenação pastoral que eu tive, depois de passar 7 anos me preparando teologicamente para poder ser ordenado como pastor. E eu estava somando os dias, né? E eu estava percebendo que já são 20 anos em que eu ocupo, apesar da jovialidade, esses 18 anos que eu aparento ter. Brincadeira, irmãos. Mas, apesar disso, eu já estava me alegrando. São 20 anos que eu estou no púlpito, ensinando, trazendo reflexões devocionais. E aquilo me alegrou demais, porque quando eu olho para a minha vida hoje, eu digo: Senhor, como valeu a pena. E tem valido a pena. E eu estava falando justamente isso para os jovens e adolescentes ontem, mais jovens, né? Apesar que muitos querem ter a idade de adolescentes, no sentido da jovialidade. E eu estava dizendo: gente, sempre vale a pena servir ao Senhor. E eu trago essa introdução de tempo de vida, porque uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: mas parece que você está começando agora. E eu fiquei tão feliz, né? A pessoa disse aquilo para mim com o intuito de querer me diminuir. E eu fiquei feliz porque eu lembrei dessa canção que nós acabamos de cantar: que ele cresça, que ele apareça e eu diminua. Que eu possa chegar aos 50, aos 60, aos 70, se assim Deus permitir, com essa mesma impressão, que pareça que eu esteja começando agora, com essa mesma alegria. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã, sobre o discipulado de Jesus, sobre esta frase que Jesus trata falando: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa é uma das mensagens mais desafiadoras das Escrituras Sagradas. E é uma das mensagens mais belas que nós temos em Jesus. Porque quando nós olhamos
o Novo Testamento, sobretudo aos olhos do evangelista Marcos, quando ele está falando sobre o discipulado de Jesus, Marcos vai identificar no primeiro século vários discípulos que existiam, e ele vai fazer a diferença do discípulo de Jesus. Marcos vai olhar para aquele contexto e ele vai perceber que existia ali os discípulos que vêm da vertente da religião judaica, existiam os discípulos que vêm dos ensinamentos filosóficos, e assim Marcos vai identificar quem eram aqueles discípulos, e se tem um evangelista que vai deixar claro para nós quem é o discípulo de Jesus, é Marcos. Marcos vai olhar e vai dizer, olha, o discipulado de Jesus não é como os filósofos gregos costumam fazer, porque os filósofos gregos, que são conhecidos como rabi, e na palavra grega didáscolos, né? Como os mestres, aqueles que eram escolhidos pelos mestres para poder segui-los, ou seguia mediante o conhecimento que aqueles tinham. Então os jovens olhavam as pessoas com muito conhecimento e acabavam seguindo aquele mestre. Vale salientar que muitas vezes Jesus foi chamado de mestre no contexto de Israel. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu o faz. Então Marcos vai dizer, esse discípulo que segue o filósofo grego, ele era muito conhecido no primeiro século da era cristã, no Novo Testamento, através de uma palavra grega que se chamava matetes, ou matetes, que significa aprendiz. Esse era aquele que seguia o mestre, aquele que queria aprender. Mas Marcos vai olhar e vai ver também aquele mestre, aquele discípulo que é diferente. O discípulo que é como o discípulo da religião judaica, conhecida pela palavra que vocês talvez já tenham ouvido como Talmidim. Este era aquele discípulo judeu que aos 6 anos começava a aprender a Torá, aos 14 anos já tinha o Antigo Testamento decorado, e os melhores da sala, os mestres judeus, eles escolhiam para que pudesse segui-los e fazer outros discípulos para que um dia eles fossem professores. Só que, irmãos, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós procuramos então buscar identificar quem são estes que Marcos está dizendo que eram discípulos de Jesus. E Marcos vai fazer a diferença, mostrando que existe aqueles discípulos que são qualificados como esse, como eu já disse para vocês, e existe aqueles discípulos de Jesus que têm comportamento intenso, e o discípulo de compromisso e comportamento leve. Marcos vai identificar que todos estes que nós acabamos de citar, de alguma forma e de alguma maneira, estavam inseridos na grande multidão que seguia Jesus. Se você em casa quiser ler, Marcos capítulo 2, versículo 15, Marcos diz assim, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. Marcos 3,7 diz, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Marcos 5,24 diz, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Esses são aqueles que seguiam Jesus, a grande multidão de compromisso leve, que necessariamente não tinha um compromisso intenso com Jesus, ou um compromisso tão sério, estavam buscando Jesus porque tinham interesses diversos, ou de um milagre de Jesus, ou de saber um conhecimento que talvez outro mestre não tivesse naquela época, e queria conhecer o ensinamento de Jesus. Mas a verdade é que Marcos vai dizer, existe a multidão, e existe aqueles discípulos que estão com Jesus, de certa maneira, mais perto dele. Marcos 1,8 ele diz, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Ele começa a mostrar outro padrão de discípulo. Marcos 2,14 diz, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se o seguiu. Marcos 6,1 ele diz, e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. A verdade é que Marcos só vai identificar como discípulos, verdadeiramente, aqueles que estavam intensamente com Jesus. Aqueles que estavam com compromisso sério, verdadeiro com Jesus. Aqueles que estavam com Jesus em todo momento.
De forma teológica, Marcos só identifica como discípulos 12. Os demais podem em algum outro momento ser conhecidos como discípulos, mas ou eles eram aprendiz, o matetes dos filósofos gregos, ou eles eram os talmidins da religião judaica, os melhores das salas que eram escolhidos para se transformar em mestres judeus. Mas qual é então, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, o discípulo que Jesus quer? Qual é o discípulo que Jesus busca? Qual é a característica do verdadeiro discípulo de Jesus? Ele é apresentado por uma outra palavra, por um outro conhecimento, por uma outra experiência. O verdadeiro discípulo que Jesus procura é o discípulo companheiro. É o discípulo que decide caminhar com Jesus. É o discípulo que decide entrar no caminho com Jesus. É o discípulo de compromisso intenso que larga tudo o que tem para seguir Jesus. E incrivelmente, quem nos dá uma amostra do que é ser esse discípulo, conhecido pela palavra grega como sumatetes, ou seja, ele não é um matetes apenas, um aprendiz, ele é um sumatetes, ele tem um compromisso mais intenso, é um compromisso de vida, é um compromisso vital, daquele que encontrou o objeto de sua adoração, e ele se entrega para aquela pessoa de maneira que não tem ninguém mais precioso, nada mais precioso na sua vida que não seja Jesus, o Mestre. Esse é o discípulo que Jesus quer, esse é o discípulo que Jesus busca, que não é selecionado pela capacidade intelectiva, que não é selecionado pela capacidade filosófica, pela disposição, que não é escolhido, ou melhor, que não escolhe ele primeiro, mas aquele que ele escolhe. E aí o evangelista João vai deixar isso claro para nós no Evangelho de João capítulo 16, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. É aquilo que Tomé vai deixar claro para nós em João 11:16. Esse é o discípulo que Jesus busca. Este é o discípulo que Jesus quer. Ele não quer apenas um aprendiz, ele não quer apenas um perito em escritura veterotestamentária. Ele quer pessoas que decidam caminhar com ele, abrindo mão de tudo que é mais precioso para você. João 11:16, quando Jesus faz menção em ir a Jerusalém novamente, para ver Lázaro, seu amigo, lá em Jerusalém, onde ele já tinha sido ameaçado de morte. O único discípulo que se levanta, quando as pessoas falam, mas se você, mestre, se o Senhor voltar para Jerusalém, estou parafraseando o texto, você vai morrer. Tomé, que é tido por incrédulo, se levanta e diz, vamos com ele, ainda que seja para morrer, vamos com ele. Esse é o sumatetes, esse é aquele que conseguiu entender que a vida só tem valor e só é preciosa se ela é compreendida em Cristo. Esse é aquele que é traduzido em outras palavras pela expressão do apóstolo Paulo, quando Paulo diz, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira que Deus me deu. Este é o discípulo que Jesus olha neste momento e começa a falar da sua morte, depois de ter repreendido a Pedro, e diz, arreda-te Satanás, porque ele afasta o sofrimento, afasta a abnegação, e começa a trazer as raízes do egocentrismo, o humanismo, aos projetos redentivos de Jesus. Esse é o discípulo que entende que a vida só tem valor se ele aprender primeiramente a caminhar com Jesus, negando a si mesmo. Portanto, queridos, quando Jesus diz, quem quiser, se alguém, aqui na minha versão é um condicional, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se o conhecimento é a sua busca da felicidade, se obter prazeres e riquezas é a busca da sua felicidade, qualquer que seja o propósito da sua existência, se você não aprendeu a negar e colocar Jesus lá,
é preciso que nós comecemos a fazer isso hoje. E não por uma imposição, é porque não haverá verdadeiramente prazer, alegria, comunhão, satisfação sem Jesus. É como dizia Agostinho, e eu falei para os jovens na sala domingo passado, o que eu amo quando eu digo que amo meu Deus? Agostinho, nas suas confissões, ele está perguntando, o que é que eu amo quando eu digo que amo meu Deus? Eu amo Deus de fato ou eu amo o que Deus faz? É como ele dizia, o nosso coração, criaste-nos para ti, e o nosso coração não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. Irmãos, só existe descanso, só existe prazer, como cantamos e lemos nesta noite no Salmo, se nós estivermos repousados e descansados em Cristo. Enquanto o nosso coração não estiver posto nele, é por isso que Jesus olha para os seus discípulos e ele não está apenas alertando sobre a realidade da cruz, mas ele está também nas entrelinhas desta mensagem, trazendo uma realidade. Vocês não conseguirão ser de fato felizes como vocês querem, enquanto vocês não aprenderem a negarem a si mesmo. Essa é a mensagem. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, caminhe comigo. Tomar a cruz, existe várias conotações e aplicações que nós podemos fazer aqui. Eu quero terminar essa reflexão e devocional de hoje com isso. Negar a nós mesmos, matar o nosso eu, crucificar o nosso eu na cruz do Calvário. E tomar a cruz é decidir morrer de uma vez por todas para nós mesmos. Não existe céu, não existe bênçãos eternas para aqueles que não morreram na cruz. A pergunta que eu faço para vocês nesta manhã e para a minha reflexão é: eu e você já morremos na cruz? Já decidimos ir à cruz e morrer? Talvez você esteja pensando, mas pastor, que heresia, e usando uma expressão lá do meu Nordeste, né, que heresia danada é essa da moléstia dos cachorros, né? Irmãos, como elemento de mediação, ou seja, de salvação, a cruz é única, somente para Jesus. Somente Ele poderia subir naquela cruz como subiu e morrer por nós como morreu, redimindo os pecados que redimiu, substituindo a nossa vida como substituiu. Mas como elemento de santificação, a cruz é necessária para mim e para você. Nós precisamos ir para a cruz e morrer nela como Jesus morreu. Quando nós fazemos isso, nós descobrimos que a ressurreição só é possível depois deste ato. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus ressuscitou para ser as primícias dos que dormem. E assim como Ele morreu na cruz, nós morremos nele também. E como Paulo fala em Romanos, porque nele, em Atos, texto da juventude, Atos 17, 28, usando a filosofia da época, ou seja, um conhecimento que falavam os sábios, Paulo diz, é justamente isso, porque nele movemos, existimos e morremos, porque nele nós temos todas as coisas, como Paulo fala em Colossenses 1,17, porque nele tudo subsiste. É isso que Jesus está falando no decorrer dos versos que nós acabamos de ler. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Nós estamos falando de vida eterna, de prazer, de caminhar. E Jesus, Ele estende o convite a todos. Sigam-me. Eu não estou procurando os melhores. Eu não estou procurando aqueles que têm linhagem tradicional religiosa. Eu vim para todo aquele que entende que só consegue encontrar a vida quando me encontra. Eu vim para todo aquele que só entende que há verdadeira alegria quando me encontra. Eu vim para todo aquele que quer apenas me seguir, caminhar comigo. Qual discípulo eu e você temos sido? O Talmidim? O Matetes, um aprendiz apenas? Ou aquele discípulo de compromisso intenso? O Suma Tetes,
aquele que decide caminhar com Jesus. Jesus convida mais um dia, mais uma vez, eu e vocês, para caminharmos. E nessa caminhada, como diz aquele cantor de rock gospel, né? O PG, eu não sei nem se a letra é dele, mas falando da música Quebrantado, que o Leonardo Gonçalves também canta numa voz belíssima, eu olho para a cruz e para lá eu vou. Teu sofrer participar. A minha alma, né? Meu Salvador, Ele nos chama é da cruz. Jesus nos chama da cruz, para na cruz carregarmos, porque Ele só nos identifica se tivermos uma cruz. É por isso que eu levo a minha no peito. Estou brincando, viu, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Quero convidar vocês, e eu quero convidar vocês a caminhar, porque Jesus diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Aleluia. Senhor Jesus, aqui estamos nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de fazer parte, Pai, daqueles que caminham contigo, Jesus. Obrigado porque assim como o Senhor passou por Mateus, assim como o Senhor passou por Pedro, chamando eles, assim como o Senhor olhou para Natanael debaixo de uma árvore, dizendo, eu te vi quando estavas debaixo daquela árvore. Oh, aleluia. O Senhor olhou para nós, e o Senhor nos encontrou no caminho. Uns mais cedo, outros um pouco mais tarde aos nossos olhos, mas no tempo exato do Senhor. O Senhor nos encontrou para nos chamar, para caminharmos. E nós estamos caminhando, como cantamos aqui, seguros. Seguros por causa do Senhor. Seguros por causa da cruz. Seguro por causa do Evangelho, que é a boa notícia. Que ainda que apresente para nós algo tão desafiador e temeroso como a cruz que tu tiveste que encarar, é diferente para nós. Nós podemos passar nela porque o Senhor já venceu o inimigo que ali estava. Aleluia. Nós podemos carregar, ainda que traga sofrimento, mas o nosso sofrimento é amenizado porque o Senhor carregou primeiro. Por isso, nós queremos aprender diariamente, Senhor, aqui na nossa escola bíblica discipuladora, através do Teu Evangelho, a caminhar, ganhando a vida, carregando a cruz e negando as nossas próprias vontades e desejos, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, não por obrigação e nenhum peso, mas como disse Paulo, por aquele peso de glória que se revela aqui de alguma maneira e que ainda se revelará muito intensamente quando o Senhor voltar. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Somos todos discípulos do caminho. Louvado seja o teu nome. Poder sentar, irmãos.